Professor Ricardo, boa tarde. Como eu já conversei anteriormente com o senhor, eu tenho feito uma série de entrevistas com os mais diversos departamentos, centros de ensino da universidade, áreas do conhecimento que compõem a universidade como um todo, para a gente mostrar, tentar compor um relato sobre tudo que a universidade está fazendo durante o período do isolamento, porque a gente tem a suspensão das atividades presenciais, mas isso de maneira nenhuma significa uma ideia que até que paira no ar de que a universidade está parada. Sendo assim, nós já conversamos anteriormente na preparação dessa entrevista, o senhor mencionou sobre o trabalho na coordenação do Programa de Educação Tutorial PET da Agronomia, atuação em orientação na pós-graduação, atividades de ensino, condução de experimentos. Então, a minha primeira pergunta é um pouco sobre como é que está o trabalho nesse período de suspensão das atividades presenciais. Professor, não lhe ouço. Acho que o seu microfone está fechado. Verdade, estava com o microfone fechado. Acontece bastante também. Bom, primeiro, Rafael, agradeço a entrevista, porque para mim também está sendo uma oportunidade de refletir um pouco sobre as atividades nesse contexto totalmente inédito, né, para todo mundo, inclusive para nós, professores. E é muito interessante porque, de fato, a impressão que se tem, por uma parte, pelo menos, da sociedade, é que o dia a dia do professor, especialmente o professor universitário, é só a aula, só a atividade acadêmica em sala de aula. E, na verdade, as nossas atividades elas vão muito além disso, né? Porque elas seguem o eixo ensino, pesquisa, extensão, e a gente acaba também assumindo uma série de atividades administrativas. Então, o dar aula, propriamente dito, ele é uma parte, não muito grande, inclusive, de todas as atividades que a gente desempenha no dia a dia comum, normal, do ser professor universitário. E nem essa parte, que muita gente acha que está totalmente parada, nem essa parte ela parou, porque no meu caso, por exemplo, eu segui com as disciplinas, então começando com essa atividade, né, relatar um pouco das atividades, começando com as atividades acadêmicas de aula, a parte teórica, isso acho que vale a pena também falar, que as disciplinas do meu departamento, em especial as que estão sob minha responsabilidade, elas têm tanto uma parte prática e uma parte teórica, então elas são divididas dessa maneira. Uma delas, especificamente, ela é basicamente prática. Então, na nossa área, eu sou do departamento de solos, essas atividades, elas demandam ir a campo, então não tem, é muito difícil adaptar, e ainda mais adaptar muito rapidamente essas atividades para essa condição. Então, toda a carga horária prática das disciplinas, elas estão em suspenso. Então, não avancei, porque elas dependem dos alunos em laboratório, manusear amostras, ou então ir a campo. Então, isso, de fato, não tem como a gente fazer nesse momento, à distância, em toda a situação. As partes teóricas, não. Apesar de serem disciplinas que elas são concebidas para o ensino presencial, a gente fez um esforço, né, todos os professores do meu departamento, eles fizeram um esforço para adaptar as partes teóricas para um ensino online. Claro que a gente tem que dizer que não é a mesma coisa que EAD, né? Porque as disciplinas elas não são concebidas para o ensino à distância. Então, a gente está buscando uma série de adaptações às disciplinas, então são aulas online, em tempo real. Em geral, a gente faz as aulas online e também grava, porque nem todos os discentes eles podem estar presentes no horário da aula, no horário que está ministrando as aulas. A gente está buscando suportes
uma série de vídeos, outros materiais interativos para tentar suprir a falta do contato humano que existe nas disciplinas presenciais que a gente ministra. Então, a parte teórica das disciplinas a gente segue trabalhando normalmente dentro do possível, do que é possível fazer nesse normalmente com afastamento. E além das aulas, então, por exemplo, eu já devo estar praticamente encerrando a parte teórica das minhas disciplinas. Desde o início, eu optei por seguir em conversa com os alunos, tanto da graduação como da pós-graduação, o REDE, né, que a universidade ela dispôs dessa opção. Então, a parte teórica das disciplinas eu consegui avançar, e a prática a gente vai ter que esperar retornar para poder executar, porque depende do laboratório de campo. E quanto às disciplinas também, nesse semestre especificamente, eu estou ministrando a convite do programa de pós-graduação em ciência do solo, da URGS. Eu estou ministrando uma disciplina naquele PPG também. Então, também fiz adaptações na disciplina, e essa disciplina, sim, ela é bem mais maleável, ela é basicamente, eu trabalho com a parte de modelagem e estatística, então estou conseguindo adaptar ela com um pouco mais de facilidade, até porque os alunos da pós-graduação, em geral, podem contar um pouco mais com o autoensino por parte deles, ou o autoaprendizado por parte deles. Então, eles têm um pouco mais de autonomia, e isso acaba facilitando, nesse momento, uma adaptação mais rápida. Outras atividades que a gente faz, além das aulas, então, por exemplo, eu participei da elaboração de um projeto que nós submetemos, junto com uma colega, um projeto para o Fumbio. Então, foi um projeto aí que demandou bastante trabalho durante 15 dias, pelo menos, de uma forma bastante concentrada. Então, foi uma outra atividade que a gente desenvolveu, porque a gente precisa submeter projetos para tentar buscar recursos para tocar as pesquisas. Então, essa é uma outra atividade que a gente faz. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e especificamente do Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira. E eu estou como editor de um livro, junto com outros colegas, e nesse livro eu também sou autor de alguns capítulos, então a gente tem trabalhado bastante também nesse livro, que ele vai ser um livro didático, que vai ser provavelmente, a ideia desse livro é que ele seja adotado como material de referência para todos os cursos de solo das diversas áreas no sul do Brasil. Então, esse é o projeto desse livro, encampado pela direção do Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Além disso, nós temos uma série de experimentos a campo, que esses, independente da pandemia, as plantas elas estão lá, estão crescendo, completando o ciclo, então a gente tem que dar atenção para elas. Então, toda a parte de coleta, condução de experimentos, colheita, plantio, replantio, isso a gente não parou. O que eu fiz foi dispensei alguns bolsistas que eu tinha, né, eles foram para casa, pediram para ir para casa, já que estavam sem aula aqui, e aí eu assumi pessoalmente a condução dos experimentos que eram em Santa Maria. Nós temos experimentos em outros locais do estado também, e aí nesse caso cada bolsista ficou responsável pelo seu experimento. Então, tem toda a parte de orientação também, oriento no programa de pós-graduação em Ciência do Solo, aqui na UFSM, então isso também não parou, então isso seguiu. Claro que toda a discussão que a gente fazia pessoalmente com os alunos na sala está sendo online, como essa nossa conversa aqui. Então, esse tipo de ferramenta a gente tem utilizado bastante, praticamente todo dia a gente usa, né, esse tipo de ferramenta em reuniões, em conversas, em discussões, e eu tenho usado muito isso para conversar com os alunos na parte de orientação, na pós-graduação e na graduação também. Além disso, os laboratórios, as análises de laboratório, então esses experimentos que eu comentei de campo, a gente coleta amostras, traz para o laboratório, os laboratórios
eles não pararam. O que houve foi uma discussão dentro do nosso departamento e foram adotadas uma série de medidas de distanciamento e de procedimentos dentro dos laboratórios para garantir um afastamento e uma quantidade de pessoas por laboratório que fosse condizente com a necessidade de afastamento e de menor circulação de pessoas. Então, a gente tem cuidado mais quantas pessoas estão em cada laboratório, foi disponibilizado álcool gel, uma série de regras que foram estabelecidas pelo nosso departamento para garantir a segurança dos usuários de cada laboratório. Além disso, os colegiados, então eu faço parte do colegiado dos cursos de agronomia, do curso de zootecnia, representando o departamento de solos, e nesse caso também os colegiados eles seguem ativos, têm demandas, são decisões que elas necessitam ser tomadas, e a gente tem sido acionado quando os coordenadores dos cursos acham pertinente, então a gente também participa dessas reuniões, todas online, todos feitos de casa. Além disso, eu estou tutor do PET nesse momento, do PET Agronomia, e o PET Agronomia também não parou. Desde o início do afastamento, quando as atividades na universidade foram suspensas, o que nós fizemos foi reorganizar todo o nosso planejamento. O PET ele trabalha com planejamento anual, então nós planejamos todas as atividades que iriam ocorrer durante 2020, nós planejamos lá no mês de janeiro, e aí o que aconteceu é que na metade de março, quando nós paramos, nós tivemos que reprogramar. Então, dentro do nosso cronograma, nós trouxemos para esse momento todas aquelas atividades que poderiam ser feitas total ou parcialmente sem a necessidade de sair da UFSM. Porque o PET também o nosso PET ele faz muito isso. Ele sai da UFSM, visita produtores, vai a propriedades rurais, vai a escolas em outros municípios, e isso, obviamente, não está acontecendo agora. Então, a gente reorganizou todo o nosso cronograma para as atividades que necessitam a saída ou o contato com o público, elas foram, por enquanto, postergadas para o final do ano, imaginando que elas poderão ser executadas. E, além disso, a gente criou uma série de outras atividades para serem executadas agora de maneira virtual ou online, como se queira chamar. Eu acho que, em resumo, assim, essas são algumas das atividades que a gente faz, então, mostrando que o dia a dia da vida de professor universitário, ele vai bem além da sala de aula. Professor, e tudo isso, como a gente conversava antes da entrevista começar, tudo isso dentro do ambiente de casa, né? E carecendo de uma série de adaptações e eu tenho entrevistado muitas pessoas e a sobrecarga é algo que não deixou de aparecer em nenhuma das entrevistas. Então, são todas as demandas que já se tem na universidade, mas postas dentro do cotidiano de casa. Como é que está sendo para o senhor? Também há um relato de sobrecarga, de demanda maior de trabalho? Sim, isso com certeza está acontecendo, né, Rafael? Acho que na verdade, a gente sempre está sujeito a uma quantidade de estresse considerável no dia a dia dentro da universidade. E agora, como um fator novo de ter que adaptar muita coisa para um ambiente e para um modo de fazer diferente, toda novidade também gera uma quantidade de estresse extra. Então, sim, tá demandando muito mais. Esse período tem uma série de dificuldades que a gente pode apontar, porque as demandas da universidade, como a gente comentou, a gente segue trabalhando com as aulas, segue com todas as outras tarefas que a gente tem no dia a dia de um professor universitário, e além disso a gente acabou acumulando outras coisas. Então, no meu caso, eu tenho uma filha em idade escolar, e a escola dela
optou por enviar conteúdos e a gente está ajudando ela. Então, uma parte do dia, onde ela estaria na escola e nós estaríamos trabalhando, a gente tem que reservar um tempo ali, algumas horas, para ficar com ela e ajudar ela no realizar essas atividades. Ela ainda não tem idade suficiente para ter uma autonomia e fazer por conta as suas atividades. Ela está em fase de alfabetização, então a gente precisa dar esse suporte para ela. Além disso, nós acumulamos aqui em casa também a parte de limpeza e organização da casa. Em geral, a gente tem uma pessoa que nos ajuda com isso, a gente preferiu mantê-la afastada, a gente está dando o suporte financeiro que a gente sempre dava para ela, fazendo pagamento, mas optou por manter ela afastada, enquanto a gente também está em isolamento, né? Então, tem toda a demanda da casa, que era uma demanda que a gente não tinha toda ela, e a gente tem que dividir isso dentro do nosso espaço de trabalho. Além disso, uma dificuldade que eu senti no início foi conseguir, e na verdade sinto até hoje, foi conseguir separar aquele momento durante o dia onde tinha as atividades profissionais das demais atividades. Então, isso, para mim, ainda é difícil. Tem dias que a gente fica 12, 14 horas na frente do computador trabalhando e em geral, no dia a dia, a gente não fica tanto tempo assim, fica, sei lá, de 8 a 10 horas por dia dentro da universidade, mas agora a gente tem ficado muito mais tempo como a gente está em casa, fisicamente a gente está em casa, muitas dessas atividades elas acabam meio que se interconectando e se interpenetrando. Então, essa separação ela não fica tão fácil de fazer, porque, enfim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo dentro de uma casa. E então esse é um fator também de estresse. E como eu comentei, todas as atividades da universidade elas seguem, as demandas elas seguem vindo, o mundo não parou e o que a gente está fazendo é tentar se adaptar a essa nova situação e a gente às vezes se frustra de não conseguir ter o mesmo desempenho que a gente consegue na universidade, né? Então, eu, por exemplo, converso muito com os alunos, né? E a gente vê que alguns alunos não conseguem acompanhar as aulas, não conseguem acompanhar as atividades, e a gente fica numa ânsia de poder ajudar, mas tem muitas situações que elas vão além do que a gente pode fazer como professor ou mesmo como universidade para resolver os problemas de aprendizado ou até de acesso dos alunos. Então, sim, está sendo bem mais estressante. Eu, particularmente, eu pratico muito esporte, então, para mim, é uma válvula de escape dos estresses do dia a dia, a prática de esportes. E, em função de isolamento, também estou parado, porque eu pratico esporte ao ar livre, corrida e ciclismo. Então, claro, tenho feito alguma coisa dentro de casa, mas tudo isso vai tornando aquele ambiente, assim, parece uma panela de pressão, né, que vai subindo a temperatura e a pressão vai aumentando. E uma panela de pressão com a válvula meio estragada, então, então sim, a gente tem sentido um acúmulo de estresse considerável nesse período. Professor, para encerrar nossa conversa, uma pergunta que eu tenho feito em todas as entrevistas, porque ela meio que é a base da gente ter decidido fazer esse projeto de entrevistar vários professores, que é essa ideia que paira no ar, chega a se falar em Câmara, em Congresso, sobre a redução de salário porque as pessoas estão em home office, as atividades estão paralisadas. Eu tenho feito essa pergunta para encerrar todas as entrevistas, que é o que o senhor, depois de relatar toda essa rotina aí que me relatou, o que o senhor diria para alguém que crê na ideia de que a universidade está parada, está de férias, a suspensão das atividades presenciais paralisou a universidade, na verdade? Uma pergunta boa, Rafael. Bom, tem algumas pessoas que falam isso, alguns segmentos, felizmente é um segmento, acredito que pequeno da nossa sociedade, que ainda acredite nisso,
mas para alguns não importa o que tu falar, eles não vão mudar essa concepção. E, e para quem acha isso, provavelmente é porque não conhece o dia a dia da universidade. Eu acho super importante esse tipo de atividade, de entrevista, de divulgação, justamente para mostrar que a universidade não está parada, a pesquisa não para. Apesar de a gente tá enfrentando aí há alguns anos uma redução violentíssima de aporte de recursos para pesquisa, e pesquisa precisa de dinheiro, então isso é importante ser dito, né? Ninguém consegue comprar um equipamento, dar manutenção para o equipamento, ou própria atividade de ensino e de extensão demanda sair da universidade, levar alunos, tudo isso tem custo. Então, o que acontece é que vem sendo reduzido paulatinamente dentro de um projeto de redução de dinheiro para as universidades, de recursos, mas mesmo assim, as universidades elas não param. Elas são super ativas. As pesquisas, como eu falei na questão anterior, as nossas pesquisas, tanto as pesquisas a campo como em laboratório, elas seguem acontecendo. Os alunos estão no laboratório, estão a campo, nós estamos dando suporte, às vezes também lá no campo, tendo que ir a campo ou de casa. A gente está submetendo projetos para tentar captar mais recursos para seguir trabalhando. Como eu falei também na parte de ensino, a gente segue dando aula, bom, aí a gente pode fazer uma reflexão inteira sobre o que é dar aula nesse modelo. Eu acho que cabe acrescentar também uma informação interessante, que nós fizemos uma pesquisa, o PET Agronomia fez uma pesquisa com os alunos da agronomia, onde vários alunos do primeiro ao 10º semestre responderam e apareceram resultados muito interessantes ali, onde a imensa maioria dos estudantes relatou que está aprendendo menos com o ensino online, com o ensino à distância. Muitos alunos reportaram que eles têm se esforçado, eles têm notado o esforço dos docentes em manter as disciplinas, manter os conteúdos, avançar nos conteúdos, tentar... isso apareceu, a gente fez uma pergunta específica sobre isso no levantamento que nós fizemos, e aí a gente perguntou quais eram as limitações, né, que eles consideravam. Então, apareceu a resposta e ficou muito claro que existe uma limitação de ordem real, prática, dos alunos. Muitos estão, na agronomia tem muitos alunos que estudam, que moram em cidades do interior, ou no interior das cidades, e aí eles têm limitação de internet, ou não tem sinal, ou o sinal é muito ruim, tão ruim que eles não conseguem baixar arquivos, baixar vídeos, ou acessar aulas. Muitos deles acabaram se envolvendo, eles têm que se envolver nas atividades familiares, então eles não conseguem estar presentes durante a aula. Então, são limitações de ordem material. Vários não conseguem, não têm à disposição um computador para cada membro da família, então são várias pessoas na mesma família tendo que acessar para trabalhar ou para estudar a mesma máquina à disposição, o mesmo computador. Alguns relataram que não tem computador em casa, então eles têm que fazer tudo pelo celular, e a gente sabe da dificuldade daqui a pouco de tu editar um documento, ou abrir uma planilha, ou fazer alguma atividade com o celular, é muito mais difícil. Então, são limitações de ordem real que os alunos estão enfrentando, e que a gente acaba enfrentando também, porque é muito difícil. E dentro dessa pergunta que tu fizeste, a gente está tendo que, como professor, está tendo que dominar muitas ferramentas em um espaço muito curto de tempo. Travou aqui, Rafael, não sei se está por ainda. Tá, ok. Perfeito. Então, só seguindo, a gente está tendo que dominar uma série de ferramentas
e uma série de tecnologias em um tempo extremamente curto de tempo, porque nós não fizemos, não, agora a gente vai se adaptar para conseguir passar as nossas disciplinas para um ensino online, pelo menos parte delas. Isso não aconteceu, foi assim, né? Do dia para a noite, a gente teve que passar não, na verdade adaptar, né? A gente está fazendo adaptações, é o que dá para fazer, então nós estamos trabalhando muito com redução de danos, essa é a verdade. Mas essa ideia de que a universidade está parada, infelizmente a gente não pode convidar as pessoas para acompanhar as atividades, porque afinal a gente está ou deveria estar todos em isolamento, mas muito pelo contrário, a universidade não parou, ela está com muito mais atividades, tanto os professores como os alunos, eles estão com mais atividades porque aumentou o número, a demanda do que a gente precisa fazer para conseguir manter o mínimo do nosso trabalho, que vai desde a pesquisa, do ensino, da extensão. Então, não procede de maneira nenhuma qualquer tipo de pensamento de que a universidade está parada. O que acontece é que a gente não está lá, nas nossas salas, mas todos estão se adaptando em casa, montando escritórios em casa ou trabalhando de outros lugares. Na verdade, a universidade ela só está sem os alunos no espaço do campus, mas a demanda para os professores ela aumentou muito, porque a gente está sendo demandado por coisas que a gente nunca fez, a gente está tendo que se adaptar. Então, como eu comentei antes, aprendendo 5, 6 ferramentas, várias plataformas para conseguir manter as atividades, especialmente as de ensino. E os próprios alunos, eles relatam também que a demanda para eles está muito grande, porque eles também não estão acostumados a esse tipo de ensino. Então, na verdade, ninguém está. E para eles está sendo muita novidade. E aí o que eles relatam muito também é que alguns professores carregam demais a mão, acabam sobrecarregando, e aí isso tem que ir conversando com os alunos, o que vocês acham? Tô mandando muita coisa, não tô? E eles falam, né, professor, dá para dar uma aliviada aí, porque a gente não está conseguindo dar conta. Então, tá todo mundo aprendendo nessa nova realidade. Então, a demanda aumentou muito e a gente também está aprendendo. Então, como é uma situação inédita para todos, a gente está tendo que estudar bastante e produzir muito conteúdo. E é uma coisa que nós, professores, dá para se falar que no grosso, assim, né? Claro, tem aqueles que se dedicam para isso, que são da tua própria área, do jornalismo, publicidade. Então, tem alguns que se dedicam para isso, mas não é do nosso métier, do nosso dia a dia, produzir conteúdos. Então, nossa, eu cada vez respeito mais o pessoal do jornalismo e que trabalha com produção de material, porque não é fácil conseguir produzir, editar. A gente às vezes acha que é só sentar na frente de uma câmera e tá tudo feito, né? E aí agora a gente vê que começa lá atrás, no pensar o que tu vai falar, montar um roteiro, repensar tudo isso, gravar propriamente o vídeo, editar tudo isso. Então, as horas de trabalho envolvidas, quem não está nos bastidores não consegue entender, né? Mas nossa, a gente tem trabalhado muito mais. E como eu falei, a universidade não está parada, ela só não está fisicamente, as pessoas não estão ali, mas elas estão produzindo, elas estão trabalhando, a gente segue dando aula, os projetos de pesquisa seguem, os de extensão por necessariamente tem que ter o contato, esses sim estão um pouco mais parados ou bem mais limitados, mas parte de pesquisa e ensino segue, as atividades administrativas também, a universidade em si ela é uma máquina muito grande, né? Ela não para do dia para a noite. Então, existe uma inércia institucional muito grande e ela tem que ser mantida, né? A parte administrativa também. Então, isso a gente vem adaptando processos, adaptando tudo.
Está sendo uma aventura. Certo. Professor Ricardo, agradeço demais a disponibilidade em conversar comigo. Essa entrevista que foi meio que um sinal dos tempos, porque teve queda de luz no meio, tivemos que reiniciar a gravação. Mas, professor, parabéns pelo trabalho e obrigado pela disponibilidade em conversar comigo. E tenho certeza que será de muita valia a gente poder contar com esses relatos de vocês. Imagina, Rafael, eu que agradeço, como eu falei, a oportunidade de refletir um pouco sobre o que a gente está fazendo, porque a gente entra nesse turbilhão de atividades no dia a dia, né? E às vezes falta justamente esse tempo e esse espaço para a gente refletir sobre o que a gente está fazendo. Então, foi uma oportunidade muito boa para mim também e fico à disposição. Na hora que precisar, tem meu contato aí, só acionar. Tá certo. Muito obrigado.